Oi, gente! Hashtag Band Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube, para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, sem perder tempo. Vamos então àquele nosso giro de repórteres. Uma rodovia ou uma buraqueira de 200 quilômetros de extensão? Essa é a pergunta que muitos motoristas que passam ali pela rodovia Amaral Peixoto, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, se fazem. A Daniela Dias foi percorrer e mostrar um pouco desses problemas. Motoristas que passam aqui pela rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, reclamam das condições da via, da má conservação. Segundo eles, há buracos em toda a extensão, em mais de 200 quilômetros de extensão, a falta de poda nesses matagais que ficam nas laterais e também baixa iluminação e às vezes nem postes com iluminação tem em alguns trechos dessa via. Segundo esses motoristas, quando uma manutenção é feita, é sempre de forma pontual e nunca o problema inteiro é resolvido. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens, a manutenção feita aqui é feita de forma contínua, mas o órgão não disse quando a última manutenção foi feita, quanto foi investido e o que foi feito. Em alguns trechos, como por exemplo na altura de Ponta Negra, alguns trechos de curvas chegam a ser perigosos devido à falta de iluminação e também por causa do matagal, que impede o motorista de ver o carro que vem na direção contrária. Vale ressaltar que o governo do estado do Rio, que é o responsável pela RJ-106, está num acordo com o BNDES para a privatização da rodovia Amaral Peixoto no segundo semestre de 2021, quando um edital deve ser lançado. Hoje teve operação da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro e em outros 13 estados. O foco dessa vez eram fraudes no auxílio emergencial. A Clara Nery acompanhou. Polícia Federal mais um dia nas ruas aqui do Rio de Janeiro, dessa vez em uma mega operação contra fraudes no auxílio emergencial. Essa ação acontece também em outros 13 estados aqui do Brasil, mais especificamente na capital fluminense. O objetivo é cumprir 4 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão e também bloqueio de bens de todos os alvos. Essa ação aqui ocorreu especificamente na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, e por isso a Polícia Federal teve apoio da Polícia Militar e os moradores da região foram surpreendidos logo nas primeiras horas da manhã com barulhos de tiros, explosivos e também fogos de artifício. Depois de algumas horas, a situação ficou mais tranquila, mas é claro que quem puder evitar a região ainda é a melhor opção, principalmente a autoestrada Lagoa Barra, principal via muito movimentada que liga a Zona Oeste à Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã essa operação aqui diretamente da sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. E teve também uma operação contra uma quadrilha de roubo de bancos que também revendia as armas que foram roubadas dos seguranças dessas instituições para traficantes. Marcos Sadoc tem os detalhes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 3 integrantes de uma organização criminosa que é acusada de roubar armas de vigilantes de bancos, isso tudo durante a noite. E depois disso, revender esse armamento para traficantes do Complexo da Maré. Foram cerca de 50 armas roubadas e o lucro dos traficantes e também desses criminosos foi de R$150 mil. Essas armas depois eram utilizadas para crimes aqui no Rio de Janeiro, de acordo com a inteligência da Polícia Civil. Essas investigações agora prosseguem. Foram 3 presos que foram detidos em casa em Magé, na Baixada Fluminense. Eles são de Santa Catarina, mas estavam morando no Rio de Janeiro e todos cumpriam o semiaberto por outros crimes. A investigação agora prossegue. A Polícia Civil quer saber quem são esses traficantes e também se tem uma lavagem de dinheiro dessa organização criminosa. O Comando de Polícia Ambiental e o Instituto Estadual do Ambiente flagraram hoje 5 empresas que agiam de maneira irregular em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 2 delas eram empresas de reciclagem e estavam poluindo o ambiente. Uma delas era uma oficina que acabava poluindo o solo e, além disso, outras 2 empresas foram autuadas pelo INEA. 8 fornos de carvoaria que agiam de maneira ilegal foram destruídos pelos agentes. Além disso, funcionários das empresas envolvidas foram levados para a delegacia para prestar depoimentos. E a chuva forte que atingiu a região metropolitana do Rio causou a morte de uma criança de apenas 1 ano e 10 meses em São Gonçalo. O pequeno Enzo acabou soterrado dentro de casa depois de um deslizamento de terra. Rian Lobo.
Uma criança de 1 ano de idade morreu soterrada no desabamento de uma casa no Morro do Feijão, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Choveu forte na cidade ontem à noite e as ruas ficaram alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta de 00h15. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um menino identificado como Enzo Gabriel, que não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui em Tribobó, também na região metropolitana. Outras 3 pessoas da família de Enzo que estavam no local foram socorridos com vida. Até às 10 horas da manhã de hoje, a Defesa Civil recebeu 10 chamados para quedas de muro, alagamentos e deslizamento de terra na região. Os bairros mais atingidos são Gradim, Tenente Jardim, Rio do Ouro, Ipiíba e Boa Vista. Um estudo da Fiocruz mostra que 5.000 pacientes que contraíram coronavírus aqui no estado do Rio morreram sem conseguirem acesso a um leito de UTI. A Agatha Meirelles traz mais detalhes desta pesquisa e também faz um panorama de como é que está a contaminação do coronavírus no interior do estado. Esse levantamento, Natasha, que foi feito desde o início da pandemia até o dia 11 de novembro, ele mostra também que pelo menos 7.500 pessoas morreram vítimas do coronavírus em UTIs no estado do Rio de Janeiro. Além disso, já há um alerta por parte da Fiocruz em relação às cidades do interior. De acordo com eles, agora está sincronizado de alguma forma o contágio, tanto na capital fluminense quanto no interior do estado. Lembrando que no início da pandemia, o número grande de casos eram registrados aqui na capital fluminense. Agora, cidades do interior, 14 cidades do interior, já estão em alerta para o alto risco de contágio. Nova Friburgo, por exemplo, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, já está em bandeira vermelha. Hoje, tem apenas um leito de UTI disponível na rede municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro. Ao todo, nos hospitais particulares, por exemplo, 98% da taxa de ocupação dos leitos de UTI. Na rede SUS, tem 200 pessoas esperando por um leito de UTI em todo o estado. Além disso, a taxa de ocupação no estado está em 72%, Natasha. Em meio à crise provocada pela pandemia de Covid-19, os vereadores da Câmara Municipal de Rio Bonito, na região metropolitana, decidiram aprovar o aumento de salário para o prefeito, o vice-prefeito e também para os secretários do município em 2021. Com isso, o salário do prefeito passa a ser de R$ 22 mil, o do vice de R$ 14 mil e os dos secretários vão ser de R$ 11 mil, um aumento de 64% em relação ao que os secretários ganham atualmente. Segundo especialistas, essa medida, apesar de ser bastante controversa nesse momento, é uma medida constitucional e legal. Esses especialistas falam ainda que medidas como estas acontecem bastante nessa época do ano, em que a atenção da população não está tão voltada assim para o legislativo. Esse reajuste já tinha sido aprovado pela Câmara em novembro, mas foi vetado pelo prefeito da cidade, atual prefeito, que não conseguiu reeleição. Agora que voltou para a Câmara, esse veto do prefeito foi derrubado pelos vereadores. E assim a gente encerra o nosso #BandRio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente, até amanhã!